Bem, esse vídeo aqui, ele é uma versão não objetiva de um vídeo que eu já fiz aqui para o canal. Então, sei lá, se por acaso você achar que esse aqui tá um pouco maçante ou pouco objetivo, dá uma conferida naquele vídeo lá, tá? Mas se você puder me dar uma força e assistir esse vídeo aqui também até o final, eu fico agradecido, tá bom? Antes de entrar no assunto mesmo, eu queria dizer que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém sobre aquarismo marinho. Além de não ser um conhecedor de fato da vertente, existem muitos outros canais e artigos especializados no assunto e com uma didática bem melhor. Mas ainda assim, eu vou aproveitar este momento para trazer algumas reflexões, e tentar adicionar um pouco da minha experiência nessa empreitada aí que pode talvez agregar ao hobby. Acabou surgindo a oportunidade ao meio que eu estou vivendo agora de montar um e, por que não, documentar algumas coisas que eu acho interessante. Uma das coisas que afastam as pessoas mesmo do aquarismo marinho é porque ele é caro e bem complexo. Sim, eu sei que muitas das coisas que dizem no passado já não se aplicam mais e na verdade não é tão caro assim de montar. Um aquário plantado aí, um aquapaisagismo com injeção de CO2 e injeção de nutrientes sai tão caro quanto um aquário marinho ou mais caro ainda. Mas mesmo assim, dizer que é uma coisa barata é difícil, viu? Já que tem que se empregar um pouco de dinheiro, sim. Mas para mim o que mais afasta mesmo é que ele é cheio de coisas. Só de você pensar que você vai precisar de filtro deionizador ou filtro de RO, caneta de DDS, refratômetro, skimmer, controlador de temperatura, fora todos os outros equipamentos que já são utilizados no aquário de água doce e que também devem ser utilizados aqui. Nossa, só de tentar listar essas coisas já é de se pensar em dar um nó no cérebro ou de falir o sujeito. Tudo isso parece ser trabalhoso demais porque são muitos elementos ali. Estranho como o ser humano é, porque por mais que você seja obrigado ou que precise conhecer a função de todas essas coisas, ao pensar que você pode retirar um desses elementos ou adicionar ele aos poucos, na cabeça, pelo menos na minha, parece se tornar mais viável o projeto. Quando eu pensei na possibilidade de tocar um pequeno projeto sem skimmer e usando água da torneira, parece que já amenizou um pouco e já dava uma melhorada e já se tornava possível o projeto. Mesmo que em teoria isso seja a famosa economia porca. Na verdade, o que me seduz mesmo é pensar que talvez você não precise comprar e saber de tudo isso de cara. Quando você entra numa escola ou até mesmo num emprego novo, os primeiros dias são bem ruins porque parece que você não consegue assimilar tudo aquilo de informação e parece um bicho de sete cabeças, e conforme vai passando os dias, aos poucos você vai assimilando aquilo e as coisas se tornam naturais e não parecem ser tão complexas assim. Então, no aquarismo seria a mesma coisa. Você começaria com o básico que daria para montar e aos poucos vai conhecendo e trazendo o que você julga ser necessário para complementar o sistema. Então você poderia pegar um aquário padrão ali com o básico e ir comprando as coisas aos poucos, ir se estruturando e ao mesmo tempo enquanto o aquário está ali ciclando. Pois bem, em média o TDS da minha torneira sai em torno de 0,40. O TDS, para quem não sabe, é um equipamento aí que mede os totais de sólidos na água. Então, em teoria, para a gente ele iria medir os outros elementos, os outros minerais que não seriam só o H2O, os outros minerais que estão naquela água. Eu estou montando aqui de início um nano de 40 litros.
estes bem básicos mesmos aí com SAMP traseiro. A ideia era usar a água da torneira mesmo, adicionar o sal próprio para aquários e usando um refratômetro aí, eu ia ter ali saber exatamente a densidade correta para o aquário, que no caso do aquário marinho é entre 1024 e 1025. Como eu não tinha deionizador quando eu comecei, eu tive que ir numa loja e pedir para eles calibrarem ali, fazer o teste no refratômetro para mim, já que a água da minha torneira já marcava uma densidade ali, e então não daria para mim saber se eu estou preparando a quantidade correta de sal. Então eu precisava que o equipamento tivesse 100%. Bem, eu não pretendia ter deionizador. A ideia mesmo era utilizar água da torneira, porque a ideia inicial é ter um aquário somente de peixes, um fish only. E até pretensão chamar isso de fish only, porque na verdade eu só pensava em ter um casalzinho de palhaços ali para representar o aquarismo marinho e não teria vontade de ter mais nada. Essa era a ideia principal. Eu comprei uma luminária dessas caseiras aí, essas vendidas no Facebook. Alguém estava anunciando lá uma luminária usada, essas semi-caseiras, e eu acabei optando porque casava bem no projeto, sem saber potência nem nada. O importante era ter LEDs azuis e brancos e deu certo, a ideia é essa mesmo. Sobre o TDS ali, a água da torneira, eu vou concluir esse raciocínio ali mais para frente. Bem, eu peguei umas rochas naturais mesmo. Eu sei que existe muita polêmica envolvendo isso, sobre utilizar rochas naturais, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Como filtragem, eu vou acabar utilizando mídias do aquário de água doce mesmo. Eu clorei elas, resetei elas, mas eu poderia simplesmente tirar da água doce e colocar na água salgada. Eu não fiz isso porque eu achei que eu poderia estar trazendo muita carga orgânica e muitos compostos de um aquário para outro, e eu achei que não seria tão válido assim esse ganho de tempo aí, trazendo as mídias. Acabei zerar e começar elas do zero mesmo. Tá certo que um pouco de carga orgânica é bom para ajudar na ciclagem, mas eu não achei que seria tão vantajoso assim não. Estas mídias, a maioria eu deixei ciclando alguns dias, bastante dias na verdade, utilizando o acelerador biológico da Oceantec. Era como se eu já tivesse ciclando ali antes de ter o aquário praticamente montado. Na verdade eu nem tinha comprado o aquário ainda, eu deixei já ciclando ali. Rochas, mídias biológicas, e aí quando eu fosse montar eu já montava já basicamente já com um pouco ali já mais de vida. Sobre o uso de acelerador biológico ou não, o que eu posso adiantar aqui é que não é necessário. Você pode montar seu aquário sem, mas se você tiver dispondo de uma graninha a mais e quiser investir nisso para tentar dar uma potencializada, se é que funciona, você pode tentar. Eu não acho que seja um dinheiro jogado fora não. Só entrando parênteses que utilizando o acelerador biológico, em alguns dias eu deixei o principal ali rodando num aquarinho dentro do móvel ali, e quando eu abria para verificar como é que estava tudo e tal, evaporação e tudo, eu já sentia já um forte cheiro ali. Eu não sei explicar, mas um cheiro típico de estufas de criação de peixes. Quem já foi em aquários aí, teve a oportunidade de visitar alguém que reproduza peixes ou até mesmo que distribui peixes, sabe do que eu estou falando. Isso é um significado de que está dando certo. Então assim, você pode deixar ciclando aí os 30 dias sem produto nenhum, ou utilizar acelerador biológico, mas mesmo com acelerador biológico
É interessante deixar os 30 dias sim e não deixar menos tempo não. Bem, então eu peguei todas essas rochas, esse material aí, enchi o aquário com água da torneira mesmo e fui adicionando o sal aí aos poucos até eu conseguir chegar na densidade correta. Eu O certo mesmo seria você, como aqui é um aquário pequeno de 40 litros, seria muito mais vantajoso eu encher um balde, misturar o sal e já jogar a água pronta dentro do aquário. Esse lance de jogar o sal direto no aquário acaba demorando para dissolver o sal, sabe? Você acaba perdendo tempo com isso. Se fosse, claro, um aquário acima de 100 litros, aí seria mais vantajoso já, né? Comecei a utilizar esse projeto. Eu queria usar o start da ProdBio e adicionar os peixes no mesmo dia da montagem. Não seria adicionar os peixes no mesmo dia, como todo mundo diz, como algumas pessoas dizem, porque eu já tinha mídias ciclando ali separadas, mas era uma forma de tentar já, quando os peixes entrarem, já completasse a ciclo ali e já começasse a funcionar. A ideia inicial era trazer os peixes e já colocar eles direto ali, utilizando até o start da ProdBio, mas eu acabei desistindo e acabei fazendo a quarentena completa dos peixes ali por 30 dias, acabei quarentenando eles ali improvisado num balde ali. O problema do balde é só porque, como ele é um ambiente fechado, não é transparente, eu tive dificuldades em observar se os peixes estavam comendo direito, se tinha alguma mancha no corpo. Então essa análise visual aí ficava um pouco mais difícil, mas eu acho interessante fazer a quarentena mesmo aí, até para você não levar nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema para o seu aquário, ainda mais um aquário novo que já está começando zerado. Notem que a minha intenção não era ter substrato ali. Eu julguei que um controle de nutrientes seria bem mais fácil em aquário Buddy Bottom, né? Aquário com fundo só no vidro. Mas eu acabei colocando uma camada fina de substrato, pois o silicone, a cola do fundo do aquário ali, não estava bonito não. E aí eu falei, eu vou jogar só uma camadinha de areia ali de substrato por cima, só pra dar uma disfarçada ali, nada tão alto ali não. E até uma coisa que seja mais fácil sifonar quando eu quisesse limpar, né? Foi a sábia decisão, viu? Que substrato, por mais vagabundo que seja, não sai barato não, viu? Como podem ver, no processo de quarentena e esses 2 meses que se passaram, eu mudei um pouco de ideia e resolvi colocar alguns corais softs ali para meio que dar uma cara ali mais natural, mais interessante ao aquário, né? Na verdade, eu acho que tanto um aquário plantado quanto de corais mesmo deve funcionar dessa forma natural mesmo, né? Você adiciona uma plantinha ali ou um coralzinho ali, vamos ver como é que sai, né? E aí quando você vê ele, pronto, já entrou nesse vício e aí seu dinheiro, sua vida vai depender disso. Bem, pois agora eu vou concluir o pensamento ali que eu disse lá no início lá sobre o TDS ali, a água da torneira no aquário marinho. Com corais no aquário, a coisa começa a ficar um pouco diferente e você precisa ter uma preocupação maior com a qualidade da água, o que tem na sua água. Com peixes também é interessante você ter essa noção, mas sei lá, se você tem um casal de palhaços ali, realmente não era uma coisa que você precisava ficar em cima o tempo todo. Com coral é outra história, né? São organismos mais simples e muito mais exigentes. O TDS da torneira estava marcando 0,40.
Mas 0,40 não sabemos exatamente o que significa esse 0,40. 0,40 de quê? O que tem nesta água? O 0,40 da minha torneira não é o mesmo 0,40 da sua torneira. São elementos diferentes que estão sendo mostrados, numerificados ali no equipamento. Bem, pensando em ter ali alguns coraizinhos soft ali, eu já tive que adquirir um deionizador. E aí a reposição de água evaporada ou de TPA, as trocas de águas, eram feitas com água deionizada. Águas que o TDS dariam zeradas. Tendo um aquário marinho, você tem certeza que quando a água está sendo evaporada, somente o H2O está sendo evaporado. O restante dos sais e minerais continuam na água. Então, com certeza, esse 0,40 que está saindo da torneira também vai ficando lá na água. Então, digamos que depois de alguns meses você já tenha reposto toda a água do seu aquário, já tenha feito trocas parciais e a evaporação já tenha sido tanta que você já repôs todinha a água, a litragem total do seu aquário. Então, esse 0,40 se tornaria um 0,80. O que significa que se você está montando um aquário e não deu nada porque você utilizou água da torneira, é porque talvez os níveis de toxinas ou de minerais que estão contidos na sua água ainda são bem baixos para agredir os organismos que estão lá. Mas conforme você vai trocando água, repondo água, esses números vão cada vez subir mais. Então não é difícil de imaginar que este 0,40 seja sei lá do que. Uma hora vai virar 0,80, 1,0, 1,6 e uma hora isso vai ser tóxico. É interessante ter um filtro deionizador ou de RO para pelo menos utilizar aí na água evaporada do aquário, tá? Para quem não sabe, a água que evapora do aquário marinho deve ser reposta com água doce. Por quê? Porque o sal fica concentrado na água, então você põe água doce para continuar manter sempre o sal ali naquela densidade. Você só faz água salgada em trocas de água. Evaporação é com água doce. Então, de início, o único trabalho que eu tive a mais aí entre água doce e salgada é a reposição mesmo de água doce. A única diferença de início entre um aquário marinho e um aquário de água doce. Como recalque, eu acabei usando uma Sarlo Better 1000 litros hora, que para um aquário de 40 centímetros dá conta sossegado, dispensa até o uso de Wave Maker, dá uma economia. E aí eu usei um pedaço de mangueira ali para direcionar melhor o fluxo de água. Um termostato simples ali de 50 watts. A iluminação, eu comecei ali com uma luminária semi-caseira comprada no Facebook e depois eu mudei para uma ZET Light ali, basicamente a mesma coisa. A única diferença é porque essa luminária é Wi-Fi, então eu queria ter o conforto ali de programar ela e deixar que o sistema se vire sozinho ali para fazer o fotoperíodo. Esse aquário aí basicamente não me deu trabalho, tá tranquilo. Eu tive algum probleminha aí de queda de pH e de KH, eu acho que é decorrente a água da torneira ser pobre nesses nutrientes aí, nesses parâmetros, na verdade, mas isso eu posso deixar para um próximo vídeo, caso dê certo aqui. Caso der certo, eu trago uns vídeos para dizer as manutenções e as dificuldades que eu estou tendo com ele, mas eu acho um aquário bem bacana. O único problema mesmo é a evaporação de água, que é muito assim, e eu acredito que seja porque o reservatório de água doce é pequeno e também porque o ambiente pequeno tem uma evaporação aí mais alta. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.